Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? No mundo acelerado do marketing de influência, poucas pessoas enxergam tudo que existe por trás de um post. Coragem, risco, profissionalização, estratégia, suor. E coragem sempre foi a palavra que atravessou a trajetória da minha convidada de hoje. Beatriz Castelo Branco nasceu na zona leste de São Paulo, sonhando grande, tão grande, que seu pai dizia que ela tinha o brilho de empresária no olhar. Ela seguiu esse mesmo farol quando o mercado fechava portas, quando diziam que o mundo da moda não era para quem veio de onde ela veio. Em vez de recuar, ela se reinventou, abriu o próprio caminho, criando a Coragê, que hoje é referência na profissionalização de marketing de influência. Hoje a gente vai falar sobre sonhos, carreira, sobre coragem e sobre transformar a autenticidade num negócio. Apertem os cintos que a estrada da Beatriz já começou. Beatriz, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros. Estou aqui representando vocês porque eu também sou caroneira. Eu adoro quando vem caroneiros no podcast. Vamos começar falando da sua infância. O seu pai falou que você sonhava grande. Muito. Em que momento o marketing de influência deixou de ser um caminho possível para ser o caminho certo? No momento que eu vi que realmente era um mercado que estava crescendo. Acho que empreender vem muito mais disso, de você ver a oportunidade, de você falar que ainda tem potencial para crescer. Para mim foi muito assim, não foi por uma questão de eu sonho ser assessora. Foi eu sonho empreender e eu sonho crescer numa carreira como empreendedora. Então onde eu poderia ver isso? Eu tentei de diversas formas, tentei na moda, até que eu vi ali no marketing de influência essa chance. Mas vamos explicar para os caroneiros agora, antes de começar, o que a Coragê faz? O que a gente pode te contratar? A Coragê, a gente faz tanto a curadoria para marcas, onde a gente consegue selecionar quem são os melhores influenciadores para aquela marca, faz todo o mapeamento e toda a gestão e estratégias dessas entregas, até o report final, onde a gente apresenta resultados. E a gente tem também o núcleo de assessoria, onde de fato a gente assessora os influenciadores gerenciando a carreira deles. Tá. Mas você é como se fosse um comercial ou você faz um amparo muito maior? Porque assessor parece estar mais amparado. Sim, a gente além de fazer o comercial, a gente também faz a parte de estratégia de marketing. Então a gente vai ajudando o influenciador a entender mais do público dele, quais são os melhores conteúdos para ele poder fazer e como trabalhar melhor com as marcas. Eu amo trabalhar com marcas, mas assim, eu vejo que é um mercado ainda muito informal no Brasil. Como foi essa profissionalização desde quando você começou? Você vê mudança, você vê avanços? Quando eu comecei, na verdade, a gente ainda estava lá na época dos blogs, eu trabalhando dentro das marcas, e a gente realmente percebeu muito isso, essa informalização. Até porque a rede social, ela passa isso, né? As pessoas olham ali, a gente segue as pessoas, acham que a gente é amiga das pessoas. E as marcas querem muito ter essa relação do, não, faz baratinho aí pra mim, como profissionalizar isso? A gente foi realmente estruturando, então, poder apresentar tanto pro influenciador quanto pra marca, tudo como um projeto, como algo que é profissional, é um trabalho. Então, se a gente vai fazer uma publicidade para a marca, tem que ser a melhor. Se é um conteúdo para o público, tem que ser o melhor conteúdo. E aí a gente conseguiu unir essa parte da minha estratégia e experiência em marketing também com a parte e esse viés de vendas comercial mesmo. Mas você acha que hoje as pessoas buscam um espelho no influenciador? Eles buscam se reconhecer ou eles buscam realmente uma referência, ser influenciados? Qual é a relação do público hoje com o influenciador? Tem de tudo, depende muito do perfil do influenciador, porque é ele que atrai aquele tipo de público. Tipo, você é uma pessoa que é uma referência pra gente. Então você atrai pessoas que se inspiram em você, que abraça muito aquilo que você fala, você toca a gente de uma forma mais profunda. Tem influenciadores que a gente segue só pra se divertir, só por entretenimento. E é muito louco o nicho, quando a gente fala de influenciador, porque, por exemplo, eu trabalho no nicho de carreira. Outros influenciadores trabalham num nicho que é mais amplo, que é lifestyle, por exemplo.
tem outras que trabalham em relação à alimentação. Você acha que tem um fio condutor que todos precisam ter? Alguma coisa, por exemplo, que todo influenciador precisa compartilhar ou não? Não necessariamente, mas se fosse para escolher alguma coisa, seria a verdade. De fato, quem você é. Se você é um humorista, então quem você é enquanto humorista? Se você é uma profissional de carreira, quem é você? Você, Thaís. Acho que é muito mais você enquanto pessoa do que só o tema que você aborda. Não, do que só o tema que a gente aborda, não. Mas, por exemplo, eu não mostro meus filhos. Muita gente já me falou, ai, mas criança dá tanto engajamento, mas eu não quero. Não. Eu não quero. Sim. Eu falo, gente, esse é meu limite. Eu traço uma linha aqui. Você acha que as pessoas esperam um reality ou as pessoas entendem os limites pessoais? Limites nas redes sociais é como na vida, no offline, a gente é que impõe. E não é um problema, até porque as pessoas que gostam de você vão gostar daquilo que você compartilha, vão se identificar. Assim como a gente ama quando você compartilha Kim Kardashian, a gente se compadece ali de olhar e falar, cara, ela gosta de cultura pop e a gente também, e a gente vai se conectando mais. Então, esses limites, acho que de fato o influenciador tem que colocar, inclusive para relacionamentos, para vida pessoal, para família. Isso é importante ter, mas desde que seja confortável para você enquanto influenciador. Pro público, tanto faz se você tá compartilhando ou não. Que bom que você fala isso, porque eu vejo muita gente, muitos caroneiros que estão nos ouvindo, eles sentem dificuldade de compartilhar a vida online. Então as pessoas sabem da necessidade do posicionamento para a marca, para o empreendedorismo, até para a profissão, né? Assim, para a carreira em geral, mas as pessoas às vezes acham muito difícil ligar a câmera e falar. Tem alguma dica que você daria por trabalhar muito com esse público? Como facilitar esse ponto de contato com a internet? Eu acho que o primeiro ponto é que todo mundo entenda que as pessoas que começaram nas redes sociais, que hoje podem ter milhões de seguidores, começaram tendo vergonha. Todo mundo tinha algum nível de constrangimento. Ou era porque não se achava bom o suficiente, ou era porque talvez não estava se sentindo tão bonita. Isso realmente afeta a todo mundo. A diferença é que essas pessoas, independente de se sentirem super confiantes ou não, iam lá e faziam. Então, é muito o que eu uso de... Imagina que você está conversando com alguma amiga sua. Eu realmente ligo a câmera, imagino que eu estou falando com alguma amiga e eu vejo muitas influenciadoras fazerem isso, é como se você estivesse falando com espelho, com uma amiga, numa videochamada, e aí você consegue trazer isso com mais naturalidade. Eu sempre penso que eu tô falando com uma amiga, eu sempre penso assim, que eu tô me conectando com alguém do bem, que gosta de mim, porque às vezes as pessoas falam, eu tô sendo julgada, eu vou ser julgada, eu vou ser cancelada. Eu acho que quando você vai com essa mentalidade, fica difícil mesmo. Eu nunca ligo a câmera pensando eu vou ser julgada. Eu sempre ligo e falo, deixa eu passar um recado aqui para os meus mais íntimos, sabe? Perfeito. Mas assim, hoje as marcas buscam além de conversão. Existe, me corrija se eu estiver errada, eu ouvi dizer que existem 2 tipos de influenciador. O que posiciona e o que converte. É isso mesmo ou todo mundo espera conversão em vendas? Todo mundo espera conversão em vendas, cada vez mais. Até porque empreender no Brasil já é muito difícil. Manter uma empresa é muito difícil. Se ela não tiver resultados em venda, ela não se mantém. E é difícil também pro lado do influenciador ele entender isso. Até pro público. Agora, Black Friday, mesmo que a gente mais vê, são as pessoas falando, nossa, é muita publicidade. Mas, gente, se não for isso, o influenciador não se mantém e as próprias marcas também não conseguem manter aquele influenciador. Tá, só que às vezes o influenciador é grande, mas ele não converte. A conversão, nesse caso que você até mencionou sobre posicionamento, ela vem muito realmente para grandes perfis. Então, vamos imaginar uma grande celebridade. Se a marca está podendo pagar... A Virgínia, o posicionamento, acho que pro lado de influenciador como a Virgínia, vem muito mais sobre, inclusive, as crenças e aquilo que a marca leva a sério. Uma marca que leva a sério credibilidade não vai trabalhar com alguém que divulga joguinhos de azar, por exemplo. Então, depende muito do que a marca quer comunicar. Acho que esse posicionamento do influenciador vem muito em relação a isso. Se a marca não tá nem aí, ela realmente só quer conversão de vendas e ela contrata qualquer influenciador, do grande ao pequeno, ela vai estar posicionando a marca dela, mostrando quem são esses influenciadores que estão com ela. Então não tem, porque eu já ouvi falar que tem uma influenciadora do mercado de luxo que ela não dá retorno, mas que ela posiciona muito o produto como luxo e por isso que a marca contrata ela. As pessoas já me falaram, que ela posiciona, que ela bota seu produto num patamar mais alto. Existe isso?
Existe principalmente quando a marca quer se posicionar para um público de luxo. É fato. As pessoas vão muito por aparências. Então, se é uma pessoa da high society brasileira, a gente já sabe, nossa, então realmente essa marca é muito incrível, muito desejada. Para gerar desejo, funciona. Mas as marcas têm deixado isso de lado cada vez mais. É uma coisa que em marketing a gente usava muito antigamente. Hoje em dia tem sido cada vez menos. Mas para eu escolher um influenciador para o meu negócio, por exemplo, eu trabalho com carreira. Eu nem saberia escolher um influenciador que converta para carreira. Eu penso em algumas influenciadoras empreendedoras, mas como que a gente entende qual influenciador buscar? Depende do que você quer comunicar e do que você quer vender. Se você quer vender a sua própria imagem ou se você quer vender um produto. Geralmente, o que mais a gente consegue trabalhar de uma forma mais eficaz é realmente para vender um serviço ou um produto. Então, se você tem um serviço, buscar influenciadores que tenham conexão com o público que você quer atingir e se aquele serviço faz sentido para ele. E aí sim, trabalhar com essa divulgação. Produto é a mesma coisa. Se aquele produto faz sentido para ele, se ele realmente se comunica com o público que você quer atingir. Porque até uma coisa que você falou interessante em relação a isso de posicionamento de influenciadora, nós temos muitos casos, principalmente em moda, beleza e luxo, que tem pessoas que seguem aquela influenciadora como uma inspiração. Então ela é um inspiracional, mas aquelas pessoas não têm poder aquisitivo para consumir o que ela consome. Então não tem como essa marca esperar uma conversão dela. Então precisa entender o público. Se quer conversão, de fato vai ter que olhar para o público que ela se comunica e qual a forma de fazer isso, através do conteúdo dela. E hoje ainda vale visualização de stories, número de seguidor, isso ainda importa? Muito, muito. Muita gente fala que não, que o que importa é seu engajamento, mas na prática, no dia a dia que a gente vê na agência, é de fato, tanto agências quanto marcas olhando para os números. Porque no final é isso que vai contar. É importante ter a conexão com o público, é importante ter a criatividade no conteúdo, mas se não tiver números, fica difícil justificar e a gente de fato conseguir fechar. Não, eu acho muito sincero da sua parte, porque às vezes as pessoas falam, agora foca só nos micro. E isso está acontecendo mesmo ou não? Na verdade, é uma massificação. Assim como a gente tem muita gente surgindo nas redes sociais, ganhando muita audiência, os micros conseguiram mais espaço, e até nano influenciadores. A gente tem campanhas com pessoas de menos de 10 mil seguidores. Eu mesma já fiz publicidade para marcas, pela conexão que eu tenho com o meu público. Mas o interessante, o mais esperto mesmo a se fazer, é quando você consegue massificar isso. Então a gente tem a nano, a gente tem a micro, a gente tem a de médio porte e a de grande porte. Grande porte é acima de 1 milhão. Isso. Tá. Mas me explica por que é importante a pessoa ter um assessor? Por que as marcas têm que te procurar e por que a influenciadora tem que te contratar? O assessor, a gente passa por muitas dores e com certeza a principal delas, que eu já até te falei, é a informalização que inclusive o próprio influenciador tem sobre a visão da nossa profissão. Ele acha que qualquer um pode fazer. Quem nunca viu uma planilha de influenciadores saindo das pessoas falando mal? É assessorada pela mãe, assessorada pelo pai, pelo namorado, que nem responde, que não sabe negociar. Infelizmente isso acontece. Mas o papel do assessor... É a maioria, né? A maioria. Não consegue identificar esse valor. E até por isso que eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, para mostrar realmente o nosso trabalho, porque por trás, um assessor que está ali por trás de um influenciador, existem umas pessoas, e muitas pessoas geralmente, que trabalham para fazer aquele projeto acontecer. Então até o público receber aquele conteúdo, até a marca receber uma conversão em vendas, tem muita gente trabalhando por trás. E a gente trabalha com a estratégia comercial, então para entender de fato quais são as marcas que fazem sentido para aquele influenciador, que projetos faria sentido para ele, porque é mais do que só trabalhar com aquela marca, é o como fazer, o como comunicar, quais são os melhores conteúdos para a gente poder levar, que seja interessante para o público. Até isso você fala? Tudo. A gente trabalha todos os bastidores realmente, assim, do influenciador. Nossa, então você dá ideia de conteúdo? Sim. Até para as marcas, por exemplo? Até para as marcas. Porque muitas marcas, inclusive pequenos empresários, acho que vão entender também, que é a dor do não saber como trabalhar influenciador. Muitas vezes as pessoas já acompanham nas redes sociais influenciadores que olham e falam, por exemplo, tem uma marca de roupa. Eu olho e falo, nossa, meu sonho é ver essa pessoa falando da minha marca de roupa. Só que você não sabe como trabalhar com ela. Qual é o melhor tipo de conteúdo para ela, para que de fato ela possa comunicar sua marca para o público? E isso a gente faz também. Caramba, então tô sentindo que as pessoas precisam, porque às vezes gera essa dúvida de, a pessoa só vai fechar o contrato, mas se não vender você, vende alguém mais da minha agência. Eu já ouvi muito isso, não gosto de estar em agência porque a pessoa quer vender, não importa quem.
E o seu trabalho não é isso, pelo que eu tô entendendo. Exato, e até por isso que eu sempre quis ser um formato boutique. Eu nunca quis ser a assessoria que chega com cardápio de opções. É só o que realmente faz sentido. Isso tanto na parte de curadoria, quando a gente está fazendo a curadoria para as marcas, quanto gerenciando a própria carreira das influenciadoras. É o que faz sentido para elas. Eu sempre falo, qual é o seu sonho? O que você quer trabalhar? Qual que é o seu público? O que o público gosta de ver? O que a gente pode agregar? E disso transformar em um projeto comercial para levar para as marcas. Quais são os sinais de que o influenciador é profissional, confiável e que sabe entregar? A responsabilidade dele com o conteúdo e com o público é o primeiro ponto. Se ele não tem responsabilidade e comprometimento de estar sempre ali produzindo conteúdo, de entregar tudo aquilo que ele prometeu muitas vezes pro público, o que o público tá pedindo, já você pode saber que muitas vezes ele só tá ali porque ele quer alguns views, alguns likes, e não de fato um comprometimento. Às vezes a pessoa não consegue ter constância, né? E é difícil mesmo, não é difícil. fácil. Principalmente a gente que às vezes trabalha com uma outra coisa, eu falo por mim mesma, é super difícil hoje pra mim produzir conteúdo diariamente. Então, o influenciador que olha e fala, não, eu vou viver disso, esse vai ser o meu negócio, é o primeiro comprometimento dele é com conteúdo. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade esse dado, mas que burnout atinge 50% dos influenciadores. E eu fiquei um pouco chocada porque é uma profissão muito glamourizada e eu não sabia que exigia tanto cuidado e levava tanto à exaustão. Me fala desses dados. Eu gosto muito de cuidar do psicológico das influenciadoras também, que a gente trabalha, porque é muito difícil você estar nas redes sociais, as pessoas estão te julgando o tempo inteiro, e até por isso o nome da minha agência é Coragê, porque vem dessa coragem de você sonhar, porque é um sonho trabalhar com as redes sociais, mas você de fato realizar isso é muito difícil. As pessoas estão julgando o tempo inteiro. Julga, o seu nariz ali de perfil que não tá tão bom, você deveria operar seu nariz. Aquilo pode mexer com o psicológico da pessoa de um jeito que o público nem imagina, ou até imagina e faz de maldade mesmo. Então é muito difícil isso. Pra você estar nas redes sociais, o julgamento assim realmente afeta muito. Não é pelo trabalho, é pela exposição, é pelas pessoas que hoje o hate aí é sem limites. Quais conversas mais difíceis que você já teve com influenciadores? Foi de chegar e falar, você não tá no momento de vida de se dedicar a isso. Se dedica e cuida da sua vida, do seu pessoal, porque a pessoa tá com problemas pessoais. Depois que você resolver essas questões pessoais, aí você volta pra internet, quando você estiver bem com você mesma, aí você volta e a gente retoma esse trabalho. Porque às vezes a pessoa precisa dar uma pausa. Sim. E não é um trabalho que você consegue fazer das 8 às 18, de segunda a sexta. Exatamente. O tempo inteiro. Não é uma máscara, né, que você veste ali. Alguns até são. E até conseguem levar isso e distanciar e falar, não, se eu tenho que entregar um conteúdo, eu sento aqui, leio meu roteiro, entrego e tá tudo certo. Mas a maioria, principalmente se tratando de lifestyle, é muito o que é a pessoa. Mas o influenciador, quando ele cresce, quando ele dá certo, entre aspas, assim, usando esse termo, ele se torna uma empresa. E não necessariamente um comunicador tem habilidades de liderança. Qual é a sugestão para quando a pessoa está crescendo e o negócio está fluindo? Aí ela precisa de um bom assessor mesmo. E esse assessor, inclusive, conseguir entender com ela qual momento de carreira ela tá. Será que a gente contrata mais gente para cuidar só da carreira dela, como a gente já fez? Será que é mais projetos, menos projetos? De repente trabalhar com menos marcas, mas conseguir realmente realizar coisas que fazem ela se realizar ali, de olhar o projeto e falar, nossa, brilha meus olhos, é isso que eu quero fazer, porque ela não precisa mais ficar ali no dia a dia, todo dia fazendo uma publi para conseguir ganhar muitas vezes o início da carreira, que é difícil. Muitas vezes o influenciador tem que ficar lá fazendo publicidade todo dia para conseguir se manter, mas depois que ele cresce, ele consegue escolher melhor isso. O ideal é ter publi quantas vezes por semana? É muito individual de cada um, e inclusive isso para assessora a gente tem que ter muita sensibilidade, que é entender que é individual. Porque se uma influenciadora ela tem 3 publicidades para postar naquela semana, antes dessas publicidades ela já teve que gravar aquele conteúdo, ela já teve que aprovar roteiro, aí aprova o conteúdo até ela poder postar aquelas 3 publicidades na semana. Sendo assim, às vezes ela tá gravando 5 dias na semana para entregar 3. Assim, o influenciador tem que olhar e falar, isso daqui pra mim tá confortável? E aí ele passa pro assessor dele e a gente vai trabalhando muito em conjunto. Tem outras influenciadoras que não, quer publicidade todo dia e ela trabalha e ela grava todo dia e tá todo dia produzindo conteúdo. Outras não, outras 2 na semana pra ela já é o limite por conta desse outro trabalho que a gente precisa fazer com antecedência. Caramba, quando você fala assim, toda a estrutura, todo o backstage, assim, como que funciona, realmente parece uma loucura, uma vida insana. E a gente não vê isso, a gente vê 1 minuto ali nos stories,
E tem aprovação de roteiro, tem gravação, tem antes, tem refações. Tem refações. Vamos explicar para a audiência o que é refação? A refação ela é um assunto muito delicado na publicidade, porque geralmente quem pede são as agências. A gente tem muitas camadas nesse mercado e a gente tem grandes agências de publicidade. Nessas grandes agências a gente tem criadores que criam ali, que são os estrategistas, pessoal que vem mais de conteúdo. Eles criam estratégias, inventam alguma campanha na cabeça deles e querem que os influenciadores repliquem. Então, qualquer coisa daquele brief que o influenciador falar diferente, mesmo muitas vezes já tendo mandado o roteiro para aprovação, vem ali uma refação. E muitas vezes o influenciador tem que fazer 1, 2 vezes, ajusta a luz, ajusta isso, ai a roupa, ai o tom de voz, ai o que falou, não era assim que a gente imaginava. É muito delicado e é uma parte muito chata da publicidade, que muitas pessoas nem imaginam que o influenciador passa. Sim, é verdade. Mas a influência, ela virou um capital social moderno. Na sua visão, o que assim, são sinais que a gente pode perceber que um influenciador, ele é um criador relevante ou ele é só arroz de festa? Depende do que é relevante, porque na internet hoje tudo pode ser relevante. Tem gente que só tá buscando realmente entretenimento e dar risada, então o comediante para ele é super relevante. Outros não, depende muito da faixa etária de idade também. Nós, como mulheres de 30 a mais, a gente prefere pessoas que sejam mais de profundidade, que tratem os assuntos de forma mais séria, mais respeitosa, que a gente se sinta até mais acolhida por aquela influenciadora do que simplesmente estou aqui só para me divertir. Então depende muito do público. O que quebra a confiança entre uma marca e um influenciador? A falta de comprometimento, com toda certeza. Se o influenciador, junto com a sua equipe, que é o seu assessor, se compromete com aquela marca de fazer aquela entrega, de entregar o melhor conteúdo, na hora que a marca recebe, parece que teve má vontade de fazer, demorou para fazer essas entregas, ou teve algum ruído de comunicação, do tipo, ficou parecendo que o influenciador nem queria fazer, é a pior coisa. E acontece muito, infelizmente. Acontece muito? Muito, infelizmente. E muitas vezes por falta de tato da equipe do influenciador, que não consegue comunicar o que está acontecendo. Às vezes o influenciador está com um problema pessoal e ele não consegue produzir o conteúdo naquela semana, ou não consegue fazer um roteiro para aprovação naquela semana. Por isso que eu trabalho com tanta transparência. Eu prefiro que os influenciadores sejam transparentes comigo. Tipo, Bia, hoje eu não estou bem, eu não vou conseguir gravar. Então a gente senta com transparência e conversa com a marca. Fala, olha, infelizmente nesse momento, hoje, ela tá passando por algum problema pessoal, não vai dar para gravar, pede compreensão e geralmente as marcas são muito compreensivas em relação a isso. Que bom, elas conseguem adaptar o prazo. Muito. É verdade que normalmente as marcas contratam 10 influenciadores para todos postarem ao mesmo tempo? Isso é um grande erro. Mas geralmente esse erro ainda vem de grandes agências de publicidade que tem uma forma um pouco mais engessada de trabalhar. E isso é uma luta constante que a gente tem tido no mercado, de a gente conseguir deixar a coisa mais fluida, que seja mais natural para cada um desses influenciadores e não pegar uma ideia engessada e passar e todo mundo replica. Isso dificilmente funciona. Juro, eu achei que essa massificação era para estar na mente do consumidor, sabe? Ela causa um impacto. Que a gente tem exemplos até de grandes marcas que às vezes vai lá e posta e todo mundo, nossa, todo mundo ao mesmo momento falando disso. Pode ser que você consiga gerar um buzz, mas no dia a dia, e se seu objetivo for vender, não é dessa forma. É muito mais natural que traz essa conversão. Quanto que custa pra gente contratar um influenciador assim, por uma marca que está começando? Quanto que você indica? Depende muito de cada influenciador e qual público essa marca quer atingir. Porque o influenciador, ele é um prestador de serviço. Então, assim como se a gente contratasse um pedreiro para pintar essa parede, um vai cobrar R$1.000, o outro 3.000. Pelo mesmo serviço, mas são pessoas diferentes, que têm custos diferentes de vida. O influenciador é isso. Para a gente contratar um influenciador, muitas vezes, de uma região menor, às vezes ele vai ser mais barato do que São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, que o custo de vida é muito mais alto. Então, depende muito do que a marca quer. Se ela quer um influenciador de determinada região, o tamanho que ela quer daquele influenciador, mas pode ir de R$1.000 até números infinitos. O que funciona mais? Stories ou Reels? Stories é para gerar conexão com quem já segue o influenciador. Então é naquele momento que você fala, nossa, ele já tá usando a minha marca, ou é importante ele mostrar usando a minha marca, ele mencionar a minha empresa, aí traz nos stories. O Reels é mais para ele comunicar como um todo. Então ou a gente comunica o que é essa marca, o que é esse produto, ou como aquele influenciador utiliza aquele produto. Entendi.
E por exemplo, quando você pede para uma marca compartilhar o Reels, collab, tudo bem? A marca pedir isso para o influenciador de botar o conteúdo no feed dela ou tem que pagar mais? Depende, cada influenciador e assessor tem sua regra, mas eu acho que é uma coisa que não é ruim de se fazer. Infelizmente, o próprio Instagram, ele não facilita nessa hora. Às vezes a gente percebe que a entrega não é tão boa quando tá em collab. Mas isso varia muito, vai de cada influenciador. Eu não acho que isso é um problema, não. Acho que isso é ótimo, a gente consegue gerar mais resultado pra marca, então tá ótimo. Mas me conta um pouquinho de você. Estamos falando muito dos influenciadores, mas você começou e queria ir pra moda. A sua grande paixão era a moda e a sua vontade de pertencer a um universo, mas por ver uma escassez de empregos, você acabou optando por outro caminho. Acho que mais escassez, como você falou na abertura, também teve muito uma questão de preconceito. A moda, ela é um mercado muito fechado e muito preconceituoso. Hoje está melhorando, a gente consegue ver mais diversidade, mas ainda assim a gente está muito longe do ideal. Para mim, a moda, todas as pessoas que eu passei empregos, eu sou muito grata, mas eu sofri humilhações e sofri coisas que foram horríveis, assim, que realmente me fizeram olhar e falar, nossa, eu não quero viver isso. Se é isso a moda, então eu não quero. Mas eu também empreendi na moda por um pouquíssimo tempo. Eu abri uma marca de moda, tentando me realizar ali, mas foi feito de uma forma totalmente despreparada. Eu era muito jovem e eu só vou começar uma marca aqui, vou dar adeus a esse emprego. Foi assim, mas sempre foi um sonho. Porém, pra mim, o meu maior sonho sempre foi empreender, independente do segmento. É verdade que você propunha para os seus chefes para se tornar sócia dos negócios? Muito. Inclusive, nas últimas agências que eu passei, eu levei o projeto do que é hoje a Coragê, eu levei para eles, falei, gente, vamos fazer, existe essa oportunidade, eu tô vendo no mercado, as marcas estão precisando, os influenciadores precisam, vamos fazer isso aqui dentro? Deixa eu estar junto com vocês. E aí eu tive as portas fechadas, e aí foi quando eu entendi que, então, eu mesma que tinha construído esse caminho. Sim, mas é muito corajoso da sua parte e eu acho que requer uma confiança também, de confiar no seu taco e falar, pô, eu entrego isso aqui. E nem todo mundo tem esse impulso de coragem. Que dica você daria para quem quer começar um negócio, quem quer sair do CLT, mas ainda não se sente confiante? Eu aprendi muito no Terra Circle com você, de verdade, essa questão da autoconfiança, que a gente precisa olhar para nossa história, olha para a bagagem que a gente tem de conhecimento, abraça isso e vende isso. Faz isso ter valor no mercado. E eu fui fazendo isso de uma forma um pouco intuitiva, até por não ter outra opção, ou eu corria atrás e crescer na carreira, eu não teria dinheiro para viver. Então, assim, essa necessidade, ela já foi um grande impulso para mim. Mas com você no TR, eu aprendi que realmente a gente precisa se empodera ali da sua história, abraça isso e vende isso de uma forma com valor mesmo pro mercado, porque de fato tem. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de empreendedoras, é uma aceleradora de negócios, que a Bia faz parte, e a Bia é mentora lá dentro de marketing de influência. Então, nós somos 60 mulheres hoje, e todas que querem contratar influenciadores falam com a Beatriz, se organizam, entendem até onde elas podem ir, o que elas devem oferecer. Então, a Bia dá todo o amparo para o grupo, né, nessa tratativa com as redes sociais e com os influenciadores. Mas a aceleradora também, eu falo muito sobre mentalidade de vendas, né? Eu falo muito sobre a venda como um ato de servir. Como é bom vender, eu gosto de mudar essa mentalidade para quem entra, porque as pessoas têm muito tabu em relação às vendas. Então, se você já fatura acima de 50 mil, vem pro TR que, assim, vai mudar a sua vida. E a gente põe uma faixa de faturamento, as pessoas perguntam, por que, Thaís? Porque às vezes exigem outras contratações, por exemplo, um BPO financeiro, que é essencial, né, para o trabalho, a gente tem até indica lá dentro, mas às vezes a gente precisa, para estruturar a empresa, reinvestir em outras áreas, não mais investimento dentro do TR. O TR você paga pela anuidade e tudo bem. E eu falo que esse valor que você investe no TR, eu quero que ele retorne para você. Mas para isso você precisa estruturar o seu negócio, né? Total. E eu sou fruto disso, sou muito grata mesmo. Não, mas eu vi um talento na Beatriz, ela participou de alguns eventos meus e eu falei, essa menina é carismática. E assim, Bia, ligeira, tá?
Todos os almoços do TR, a Bia faz que nem eu faço. Eu vou navegando de mesa em mesa, ela vai navegando de mesa em mesa e criando as conexões. Então, criando os relacionamentos, fazendo assim, ali o portfólio dela, o networking, porque realmente isso faz muito parte do negócio e de ser empreendedora. Captação ativa, né? Total, e além da captação, o network, ele facilita a nossa vida. Sim. No próprio Acelere Sua Carreira, foi onde eu conheci hoje a empresa que faz meu BPO financeiro, que assim, me ajudou horrores, foi assim, salvamento da Coragê, e é muito importante isso, é aproveitar esses momentos para você realmente conhecer o que cada um faz, como que a gente pode trocar, isso para mim, assim, tem sido incrível. Sim, toda vez que eu faço o Acelere Sua Carreira, que é um outro produto da minha esteira, que é uma imersão, a gente tem muitos momentos de networking, cerca de 3 por dia. Então é para conectar mesmo, e as pessoas ficam amigas, trocam serviços, o grupo é super agitado, tem né? Isso também, hoje uma das minhas melhores amigas, a gente se conheceu através do seu grupo do Close Friends. Você tá brincando? Juro pra você. Que máximo, eu não sabia disso. Beijo, Stem. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Em todas as redes. YouTube, eu tô ali fazendo vlog, inclusive estou gravando os bastidores daqui pra vocês verem. Instagram e TikTok, tudo, @Beatriz Castelo Branco com 2 Os no final. Por que os 2 Os? Porque o Instagram não me liberou, eu sou Beatriz Castelo Branco. Apenas por isso. Não, eu sempre fiquei curiosa. Eu falei, será que é alguma numerologia? Porque em todas as redes Nossa, você tá mas da poderia mesma muito forma. ser. Vou analisar. Eu acho que você tem que analisar, não sei, pensa. O influenciador de verdade, ele carrega uma opinião e alguns carregam uma autoridade. Eu tô ouvindo dizer que carregar uma autoridade é o futuro. Que o influenciador empreendedor, por exemplo, é o futuro do mercado. É verdade? Acho que nada é para todo mundo, assim, não dá pra gente generalizar. De fato, o empreendedorismo e eu até indico para os influenciadores, se você tem esse desejo de empreender, você expandir os seus negócios. Não ficar só dependendo de publicidade ou de views das redes sociais. Isso é muito instável. Então, você ter um negócio, se o influenciador tem esse desejo de empreender, que não é fácil, eu super apoio, eu sou uma grande entusiasta e, de fato, a gente tem visto um grande crescimento, inclusive de empresas visando esses influenciadores e chamando eles para ter marca dentro dessas empresas. Para ser sócios. Para ser sócios. Esse talvez seja o modelo ideal, porque daí o influenciador não entra no risco, ele entra com a parte de conteúdo. Por exemplo, eu acho que o Manu City foi assim. Mas ainda assim tem muitas dores que ele abraça. Realmente vai ter que sentar, vai ter que fazer reunião, vai ter que ter sua agenda ali com check de reunião, muitas vezes o dia inteiro, e reuniões que são super complexas. Que se ele só é um influenciador fazendo publicidade, conteúdo, ele não precisa ter essas dores de cabeça. Para abraçar, mesmo você tendo uma grande empresa por trás, você ainda assim vai ter as dores do empreender também. E como saber se a gente está pronto para abrir um negócio ou não? Depende do seu momento de vida, muito mais do que seu número de seguidores, o que você realmente quer fazer depende mais, porque é olhar para isso, o que eu já faço, o que meu público gosta, por menor que seja seu público, e onde existe possibilidade nesse mercado. A gente tem grandes cases que estão surgindo hoje, inclusive, em relação a isso. É verdade que o influenciador, ele tem que ter rituais? Ele tem que postar todos os dias algumas coisas em repetição? A repetição é o que vai fazer o seu público memorizar aquilo. Então, não é que você tem que mostrar seu café da manhã todos os dias, se aquilo não fizer sentido pra você. Tem que ser intencional, mas a rotina, ela faz que o público ficcione na cabeça que ele pode te associar àquilo. Então, por exemplo, se eu sou uma influenciadora de beleza, todos os dias eu mostrar o que eu uso pra fazer a minha maquiagem, me gera uma autoridade e o público já vai associar. Se eu quero uma dica de batom, eu vou pedir para a Beatriz, porque ela tá sempre compartilhando. Se eu quero a dica de um corretivo, é pra ela que eu vou pedir. Ou dos outros assuntos. Então, meu assunto é carreira, o que você lê? Você lê newsletter? Quais? Você ouve podcast? Quais que você ouve? Esse tipo de rotina que tá dentro do seu dia a dia, você mostrar pro público faz toda a diferença. É verdade, as pessoas me pedem muito dica de podcast, só que eu falo que particularmente eu não amo ouvir podcast de negócios. Eu uso podcast muito como uma válvula de escape. Então eu escuto Não Inviabilize, eu escuto Gostosas Também Choram, e eu gosto de ir para esse lugar do autoconhecimento no podcast. Mas eu também escuto, por exemplo, o podcast da Isabela Matti, que eu jogo muito no grupo, que é sobre negócios, e o LV Talks. Mas é sempre buscando assim, uma conexão com o apresentador acima da performance, sabe?
Isso é muito legal. E você compartilhar isso vai mostrar para as pessoas e as pessoas também vão se identificar, vão falar, ai, nossa, é verdade, eu também preciso, né? Às vezes eu fico pensando em negócio, deveria pensar em algo mais voltado para mim, pro autoconhecimento. É muito legal. Porque senão tudo na nossa vida vira sobre performance. Ontem a Lela, no podcast dela, Lela Brandão, falou assim, que ela falou, eu vou abrir uma cafeteria. Daí ela falou, eu não posso transformar todos os meus hobbies em trabalho. Bom. Ela falou, não vou fazer isso. E é uma sabedoria de você também entender que nem tudo é performance. Exatamente. Porque senão a vida vira uma métrica sem fim. E vira sobre bater meta, sobre, enfim, fazer mais dinheiro. E o ócio, ele é necessário, né? O ócio e a leveza. Isso que você falou traz muita leveza. A Lela, inclusive, é uma empresária que ela não se porta ali como aquele conteúdo sério falando sobre empreendedorismo. Ela traz um aconchego, por isso até que eu falo que ela é uma influenciadora conforto. Mas às vezes é isso que a gente precisa. E eu acho que até mesclar. Tem muita gente criticando até os especialistas no Instagram que tá virando um LinkedIn. Eles só estão falando de negócio, só tá falando de uma forma sisuda, séria. Não tem leveza. Essa leveza, por exemplo, quando você fala de Kim Kardashian, você traz uma leveza pro seu conteúdo, é gostoso de assistir. Não é porque a gente segue você é uma referência que a gente só quer que você fale daquele assunto que você é referência. Não, mas você sabe que quando meus episódios furam a bolha, outro dia o episódio do Michel Alcoforado furou a bolha. E o povo no comentário me descascando porque eu falei de Kardashians com um antropólogo. Que absurdo. As pessoas falando, nossa, dei stop a partir do momento que ela falou de Kardashians. Que absurdo. Eu falei, bom, a pessoa realmente não me conhece, né? Porque para ela se surpreender que eu falo desse assunto, eu falo, gente, então assim, as pessoas na internet, elas também às vezes não estão preparadas pro além de que você entrega, sabe? Quando não é só performance, é lazer. Mas o lazer também precisa de uma curadoria? Aí eu já acho demais. Fica chato. Não, fica muito chato. Como você vê o futuro da influência? Eu vejo que ela vai ser cada vez mais próximo da realidade do que do personagem. Com certeza. Então é o que de fato você vive, qual o seu momento de vida, e as pessoas vão te acompanhando ao longo disso. Que nada mais é do que a gente já via antes, ali nos anos 2010, já era um comportamento que tá voltando muito. Das pessoas quererem mais o real do que o montado. Mais o real, mas de uma forma que você entregue um conteúdo organizado, porque tem gente, hoje tem especialistas em stories. Então, você contrata a gente para gravar os seus stories. Você acha que isso vai acabar ou vai virar cada vez mais presente? Eu acho que o cuidado com as redes sociais nunca vai acabar, nem com a profissionalização. Então, nem para o influenciador, nem para aquela pessoa que realmente quer produzir conteúdo, esse cuidado de pensar e ser intencional, porque a gente tem uma massificação muito grande de conteúdo. Para a gente chamar a atenção de alguém, e as pessoas estão consumindo cada vez mais o conteúdo, não a pessoa. É cada vez menos o comportamento do eu vou seguir do que eu vou assistir. O TikTok é um grande exemplo disso. As pessoas estão ali assistindo. O que prende é o conteúdo. Então, você ter esse cuidado na criação de conteúdo, quando a gente fala de realidade, não é excluir esse cuidado é essencial. Você acha, porque daqui a pouco vai surgir uma nova rede social, você acha que as pessoas realmente vão mais pro TikTok e vai acabar o Instagram? Eu não acho que vai acabar, mas de fato o TikTok ainda tem muito para crescer, muito, principalmente explorando novas ferramentas como ele tem feito com as lives, ferramentas ali dos próprios stories, ele tá expandindo e isso faz com que as pessoas se prendam cada vez mais dentro daquela plataforma. Eu ouvi dizer, tá, gente, ouvi dizer, não li em nenhuma Forbes da vida, que a marca da Manucci triplicou o faturamento depois que ela entrou no TikTok Shop. Eu posso até falar, porque eles já falaram e são dados públicos. A Agudei, inclusive, é uma das nossas parceiras e clientes da Coragê. A gente tem o maior orgulho e eu conheço a marca antes mesmo dela nascer. E o fato deles gerarem o desejo com as influenciadoras fez com que assim que eles entrassem no TikTok Shop, que foi logo no lançamento da ferramenta no Brasil, foi um faturamento de 1 milhão em 30 dias. 1 milhão em 30 dias? Um baita sucesso. E é incrível, o produto é incrível. Então as pessoas compram, amei, vai lá e recompra. E aí vê uma oportunidade de promoção, aí que ela compra. Mas é porque ela já viu alguma influenciadora falando e indicando.
Sim, e daí para os influenciadores, a primeira amostra do produto é gratuita. É isso no TikTok Shop ou você tem que comprar para poder fazer publicidade? Isso é de cada marca. Tem marcas que já liberam o produto para o influenciador já receber, tem outras que dão um desconto e aí depois abate em comissão. Depende muito da negociação de cada marca com o TikTok Shop de fato. Mas a maioria já libera o produto porque o influenciador ou o criador de conteúdo muitas vezes não tem nem seguidores, ele só recebe, experimenta e começa a criar conteúdo e vender aquela marca no TikTok Shop. Vamos falar alguns dos seus clientes, das suas marcas que você trabalha para o público entender o peso do seu trabalho? Eu tenho o maior orgulho da gente trabalhar com grandes marcas hoje, como a Adidas, Live, a própria Live, a gente acabou de fazer um lançamento de uma collab com a Dani Freire, que foi um sucesso absurdo e muito gostoso de fazer. Realmente a gente brilhou ali naquele lançamento e em todo esse projeto, então eu tenho muito orgulho, assim, de hoje conseguir trabalhar realmente com marcas grandes do mercado para que a gente consiga fazer com que essa marca chegue a todo mundo. Então é você abrir o seu Instagram, você vai ver logo de manhã alguém falando de Café Army, você vai ver falando de Desinchar, você vai ver falando do Super Café e ao longo do seu dia você vai ver o look da academia da Live, você vai ver o tênis da Adidas, então eu fico muito feliz com isso. Não, é muito gostoso e a Beatriz faz muito bem essa ponte, porque ela apresenta as marcas, os influenciadores para as marcas e ela também leva ideias para a sua marca. Então, você não sabe quem contratar? Ela vai escolher o influenciador ideal para te divulgar. Então, é muito legal o trabalho que a Coragem faz, porque ela ampara as duas pontas e você acaba tendo um negócio estruturado para entregar, divulgar e crescer a sua marca todos os meses. Então, se você quiser também, sempre estar mudando de influenciadores, testar novos, ela faz esses pacotes, né? Sim, total. E isso, inclusive, a gente consegue até orientar a marca de qual momento fazer isso da melhor forma. Não, isso é muito importante, porque hoje as marcas, vale muito mais a pena você investir no digital do que você investir no impresso, por exemplo. Total, e as marcas acreditam que a agência vai triplicar o valor do influenciador e na Coragem a gente não trabalha dessa forma, a gente realmente trabalha de uma forma muito transparente para que a marca consiga ter as melhores estratégias, trabalhar da melhor forma com aquele influenciador para daí sim ter resultado, não é um custo a mais. Entendi, é muito importante você falar isso. Muito. Porque às vezes a marca fala, vou tentar contratar um influenciador direto, só que isso não é bom para vocês, não é bom. Essa formalização que uma assessoria traz te protege também como contratante, né? Total, e essa semana até com uma pessoa que eu indiquei pro Terry Circle, porque ele é tão maravilhoso que eu vivo indicando ali as minhas amigas empresárias. É verdade, ela vive mesmo. Eu até comentei com ela porque ela contratou uma grande influenciadora pra fazer uma collab, só que a negociação que ela fez, assim, vai muito além de uma collab, não precisava ter tido, ela assumiu um custo muito grande, um risco muito grande. Se ela já tivesse contratado a gente naquele momento, a gente teria feito de uma forma mais segura, começando aos poucos, fazendo de uma forma realmente que seja bom tanto pro influenciador quanto pra marca e quanto público, e aos poucos a gente vai crescendo esse trabalho. Ela já começou assumindo um risco muito grande e tomando assim um risco para a marca, mesmo para a empresa, muito perigoso. Nossa, caramba. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso é estar no Terry Circle, estar aqui junto com você, no De Carona na Carreira, tá rodeada de outras mulheres que se impulsionam, sem dúvida nenhuma, porque de fato lá quando eu comecei, quando eu pegava metrô lotado para ir trabalhar em lugares que eu não tinha boas oportunidades, eu estava totalmente distante disso. Então hoje para mim já foi um primeiro passo de sucesso. Não, e é muito legal você falar isso, que no TR a gente se cerca de muitas marcas grandes. Por exemplo, se você mora em São Paulo, tá lá dentro Cafezinho, Las Clothing, Na Store, tem Conceição Bem Casados, Mil Confeitaria, tem Alexandre de Paris, tem Mama Loves You, tem muitas marcas que você olha, hoje entrou a Oni esse final de semana, e são marcas que estão se posicionando, estão correndo atrás. Tem a Etui, que também é uma marca lindíssima dentro do TR, não dá para eu mencionar 60, mas são inúmeras frentes de negócio, negócios muito diversos. Por exemplo, joalheiras, nós temos 3 dentro do TR. Inclusive, Dantas, mostra aqui, vê se dá para pegar o meu colar que a Leaf fez. TR, eu visto a camisa, hein, gente? Vocês estão vendo? Eu boto aqui e é muito bacana você ouvir
você leva a sua dor para o grupo e você escuta percepções do mercado variadas, inúmeras pessoas opinando sobre os seus desafios. É muito personalizado, né? E a sua mentoria eu acho também faz toda a diferença, porque além de trazer esses insights que me ajudaram muito em relação à mentalidade, a postura, o foco que a gente tem que ter no nosso negócio relacionado à venda, também traz muito você impulsionando a gente, de falar, gente, se ajudem, comprem entre vocês, se apoiem, é um acolhimento realmente que você proporciona, instiga a gente a ter. Sim, porque eu também entro como estrategista do negócio, então tem call comigo individual que a gente faz para organizar o seu negócio e crescer. Então, empreendedoras, bora pro TR. Aproveita. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Toda trajetória tem um erro profissional, todas. Mas tem erro que você fala, quer saber? Foi bom, me ensinou mais do que um MBA. Que erros hoje você agradece por ter acontecido? Erros a gente passa por vários, obviamente a gente não tem orgulho deles, mas teve um que fez muita diferença e é uma coisa que você também sempre tem falado no TR, é o momento certo da gente contratar. Na Coragê, eu comecei muito com essa ideia que a gente tem muito no empreendedorismo do tem que começar você sendo eu empresa, aí você faz tudo. E eu perdi oportunidades, boas influenciadoras que estavam ao meu lado, porque naquele momento eu estava sozinha para fazer tudo. E obviamente, quando a gente faz tudo, a gente não consegue ser 100% em nada. Então, ter trazido pessoas especialistas do mercado para trabalhar junto comigo e daí sim ter uma equipe, era um passo que eu tinha medo no início. Ficava, mas eu tô muito no início do negócio, eu demorei 10 meses para contratar, mas eu deveria ter contratado antes, porque a gente tem que ir de acordo com o fluxo de trabalho. Você tá vendo oportunidade, não perca essa oportunidade, contrate, traz gente para te ajudar. E eu errei nisso, eu errei nesse time, eu fiquei esperando, achando que eu realmente tinha que ser eu a empresa ainda por mais tempo. Excelente erro, excelente, porque eu falo muito de estruturação e a gente fala muito no grupo, você sabe, de gestão de processos. Eu sou uma entusiasta de processos, de organizar todo o fluxo de trabalho para que a empreendedora fique no seu máximo potencial, para que todo o resto ela entenda para que ela precisa de uma vaga, para que ela precisa contratar, aonde que ela vai investir esse dinheiro, porque senão a coisa não cresce, né? Total. E a gente perde oportunidades, eu perdi boas oportunidades, mas eu aprendi e hoje a gente tem uma equipe maravilhosa, sou muito grata a todo mundo. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Eu acho que filme e documentário eu vou deixar no mesmo, que é DJ Alki, que tá na Netflix. É muito boa, que é a história de uma mulher negra que começou ali criando um produto para cabelos crespos e assim, ela realmente começou de baixo, foi humilhada, me fez chorar e é incrível, super indico. Um livro, eu sou uma pessoa, gente, eu sou canceriana, então eu sou bem emotiva. Eu chorei também lendo esse livro, que foi o Geração de Valor 2, do Flávio Augusto. Ele fala nesse livro sobre como foi realmente a vida dele, então, em periferia do Rio de Janeiro. Eu li esse livro estando ali no metrô lotado em São Paulo. Olhei aquilo, aquela passagem que ele fala sobre estar dentro de um metrô lotado no Rio de Janeiro, falando eu não vou me conformar com essa vida e eu vou construir uma vida melhor. Aquilo me fez chorar e me motivou de falar, cara, então é isso realmente que eu tenho que fazer. É através do empreendedorismo que eu vou conseguir mudar de vida e ajudar minha família. Muito bom. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Ai, obrigada. Mas eu queria muito que as pessoas conhecessem o seu trabalho, porque eu acho que não é um trabalho tão divulgado, é um trabalho que ainda existe muitos tabus em volta, mas ele é essencial. Eu vejo todos os dias no TR Circle o quanto ele é essencial para as pessoas. Então, por isso que eu quis trazer a sua história. Quando você falou, gente, peraí, eu vou no De Carona na Carreira? Eu falei, sim, porque eu preciso do seu conteúdo para os meus empreendedores. As pessoas precisam entender que a profissionalização é um caminho também para a divulgação. Então, contratem assessores, estruturem os seus negócios para divulgação. Não dependa da boa vontade de post de amigos, tá, gente? Eu vou falar uma coisa. Eu falo que eu nunca dependi de amigo para vender meu negócio, entendeu? Eu tô sempre profissionalizando, estruturando, fazendo tráfego, porque eu realmente acho que esse é o caminho, né? Eu acredito muito, e inclusive meu lema, eu assino meus e-mails assim, eu vamos juntos, porque eu acredito que é nessa união que a gente realmente consegue fazer a coisa acontecer da melhor forma. Então vamos juntos com influenciadores, assessores, agentes, se todo mundo se reunir nesse mercado, os empresários, se a gente se reunir, a gente consegue fazer um trabalho muito mais eficaz e com muito mais transparência. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, vamos juntas.
O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fioroto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande!